Tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Em videoaulas anteriores, nós começamos a conversar sobre o mix de marketing, os famosos 4Ps. Já falamos sobre produto, já falamos sobre preço e na aula passada começamos a tratar do tema praça, canais de marketing, ponto de venda. Nesta videoaula, nós vamos encerrar esse ponto. Então, convido você a caminhar comigo. Na videoaula anterior, nós começamos então a tratar aí das questões, das decisões que o gestor de marketing precisa tomar em relação à praça, a como disponibilizar o produto da sua organização ao preço que foi definido lá nas estratégias de precificação ao cliente da forma mais conveniente possível, da forma mais adequada ao mercado-alvo, ao público-alvo. É isso que nós ficamos pensando aí quando estamos falando da praça. Vimos então que a gente precisa ter uma visão holística dessas questões de logística, de distribuição, para pensar desde lá do fornecedor do meu fornecedor até os clientes do meu distribuidor, que são meus clientes também. Na aula passada, nós paramos quando nós estávamos falando dos fluxos dos canais de marketing. Nós falamos aí que eu posso ter alguns níveis entre a empresa produtora de um determinado produto, que aqui seria o nosso foco, né? E o consumidor final. Se o consumidor final compra direto da empresa, nível 0, se tem aí um varejista entre a empresa e o consumidor final, nível 1, se tem um atacadista e um varejista, nível 2, e eu tenho que entender que mesmo que essas empresas sejam de outros proprietários, tenham outros CNPJs, enfim, eu preciso acompanhar tudo isso porque elas impactam de forma significativa na experiência que o meu cliente vai ter. Mas uma outra questão que eu preciso pensar de forma estratégica é que não é apenas o fluxo físico. Então vamos pensar aí num bem, numa camiseta, como está aqui no nosso exemplo. Então, eu tenho aí essa camiseta, que é produzida pela minha empresa, ela sai da minha empresa, vai aí através de uma determinada empresa de transporte até um atacadista, ele manda para um varejista, que chega até o meu consumidor final. Ok, mas existe um outro fluxo aí que precisa ser definido, pensado, que é o fluxo de propriedade. A quem pertence essa camiseta? Então vamos supor que o caminhão saiu da empresa e antes de chegar aí no varejista ou no atacadista, tombou, pegou fogo, destruiu aí as mercadorias. E aí? De quem é o prejuízo? O varejista não tinha recebido ainda a mercadoria, então esse prejuízo é da empresa? Ou o varejista já era o proprietário dessas camisetas desde a hora que deixaram aqui a fábrica? Ou essas camisetas estavam aí sobre a propriedade da transportadora? Enfim, a quem pertence o produto em determinados estágios aí do nosso canal de marketing. Mesmo que eu tenha um produto já dentro do meu varejo, pode ser que ele esteja no formato de consignação. E ainda, apesar de no fluxo físico, ele já ter deixado a empresa, já ter sido transportado, talvez até passado por um atacadista, e estar dentro lá do estoque do meu varejista, pode ser que a propriedade ainda pertença à empresa, se é aí se ele está aí na modalidade
de consignado, por exemplo. Pode ser que o produto ainda esteja lá no depósito da empresa, lá no CD, vamos supor que seja um veículo que já foi vendido e tal. Às vezes ainda está lá na empresa, mas já pertence ao varejista, ou até já a nota já foi até emitida no nome do consumidor final, mesmo que ele ainda vá ser transportado lá na cegonheira, vai até a concessionária e por aí vai. Então, eu preciso pensar sobre isso. Isso aqui precisam aí ser tomadas decisões. Outro fluxo do canal é o pagamento. Como é que funciona isso? Quando essa minha camiseta chega no varejista, ele já precisa pagar para a empresa, ou esse varejista tem aí um prazo e quando ele vende, então é que ele tem aí alguns dias para fazer o pagamento para a empresa e outras coisas mais. Outro fluxo muito importante é o fluxo de informação. Vamos supor que esse meu produto ele necessita de uma capacitação. Os vendedores precisam saber questões técnicas e de funcionamento desse produto. Quem é que informa, quem é que capacita, quem é que dá os cursos para esses vendedores? É o próprio dono do varejo? É aí o distribuidor, o representante? É a própria indústria, é a fábrica? E outras informações de mercado, de pesquisa de mercado? É só a empresa que vai fazer? O varejista vai ser envolvido? Enfim, há um fluxo muito importante de informações que precisa também estar pensado de forma estratégica. E um último fluxo que envolve todos esses elementos é o fluxo aí da comunicação. Vamos, para diferenciar aí da informação, vamos pensar a comunicação como a comunicação com o cliente final, com o meu consumidor final. É aquela comunicação que nós vamos ver aí no próximo P, o P de promoção. Como que eu me comunico, como que eu faço aí a propaganda, a publicidade, eventos com o meu consumidor final. É só a fabricante que pensa e faz as atividades? Ela envolve aí o distribuidor, o varejista, né? Eu posso ter aí outdoors, 50% do pagamento sendo feito pelo fabricante, 50% pelo representante daquele produto na cidade, ou enfim. Então, como que isso vai ocorrer entre todos esses elementos? Isso também é aí uma decisão que eu preciso fazer juntamente com essas definições de estratégia de fluxo físico, de propriedade, de pagamento, de informação e também de comunicação. Ok? E pensando nessa questão dos fluxos, né, eu preciso também pensar aí qual é o modal de transporte que eu vou utilizar. Então vai ser terrestre, eu vou usar caminhões, mototáxi, carros para distribuir esse meu produto, vou utilizar transporte aéreo, vou usar transporte hidroviário, né? Vou trazer de navio, vou importar esse produto de outro país de navio, ou de avião, ou como, né? Eu vou usar dutoviário, vou distribuir meu produto através de dutos. É uma possibilidade. Geralmente isso é utilizado só para produtos derivados de petróleo, né? Mas é uma possibilidade também. Cada tipo de modal de transporte tem aí pontos positivos e pontos negativos. O sistema ferroviário, por exemplo, ele é utilizado para cargas pesadas, grandes, ele de certa forma é lento. No Brasil, ele tem muitos pontos de interrupção. O sistema no Brasil é basicamente rodoviário, mas eu posso utilizar o sistema aéreo também de transporte de cargas, desde que a minha carga seja leve, pequena e com valor. Então, por exemplo, joias é algo que talvez eu possa mandar, né? Vamos supor que eu tenho uma rede de joalherias e vou mandar joias para vários estados do Brasil, é algo que pode ir sistema, uma parte, né?
multimodal, vamos chamar assim, né? Uma parte de avião, uma parte terrestre. Eu tenho, por exemplo, roupas de praia, biquínis, maiôs. O Brasil exporta bastante moda praia. A moda praia, ela tem um volume pequeno, né? Ela vem assim embalada e tem aí um alto valor, principalmente essas peças que são exportadas. Então, uma caixa relativamente pequena ou média tem ali um valor alto em termos de dinheiro mesmo, né? De valor financeiro que está ali guardado naquela caixa. Então também pode ser enviado aí através do sistema aéreo. Então essa é aí uma primeira decisão que eu preciso tomar. Qual é a importância aí da entrega rápida? Eu posso ter mais de uma variação também, então eu posso pensar, eu vou trazer produtos da China e vou trazer de navio. Só que aí demora 20 dias, 30 dias para chegar. O meu cliente precisa de mais rapidez. E agora? Trago de avião ou monto um CD, né, um centro de distribuição aqui no Brasil e já trago antecipadamente os produtos da China e já deixo aguardando aqui? São decisões que eu preciso tomar. E outras questões, por exemplo, vamos supor que eu uso o transporte rodoviário, terrestre. E aí, eu vou ter caminhões próprios? Eu vou contratar transportadoras, caminhões terceirizados? Ou eu vou ter alguns caminhões próprios e outros vou utilizar de transportadoras, um sistema misto? Talvez para algumas regiões onde eu tenho um fluxo maior, transporte próprio, eu tenho um maior controle, tanto de qualidade, limpeza dos caminhões, horários, uma série de coisas. E para regiões que eu tenho um fluxo menor, não justifica talvez eu ter motorista, caminhão, enfim, toda a estrutura, talvez terceirizado, é uma possibilidade. Enfim, a grande questão é que tudo isso precisa ser pensado. Tem aí na empresa, obviamente, um departamento, empresas grandes, um departamento de logística, que vai pensar isso de forma operacional e tática, enfim, mas o departamento de marketing tem que estar junto na hora de pensar as decisões estratégicas de como que isso vai funcionar. E algo que realmente interessa muito aí para o marketing é o PDV, o ponto de venda, o local realmente que vai estar esse produto à disposição do cliente. Isso é tão importante para o marketing que nós vamos parar aqui e ver isso um pouco melhor. Quando lá na aula de precificação, das estratégias de preço, nós falamos que o preço influencia de forma direta no posicionamento do produto, nós temos que lembrar que isso acontece de forma harmônica com os outros P's. Então, um determinado produto que eu quero posicionar como algo refinado, luxuoso, para uma elite e tudo mais, o produto precisa ter características que suportem esse posicionamento, o preço vai vir alinhado com esse posicionamento e, obviamente, eu preciso disponibilizar esse produto em pontos de venda que reforcem esse posicionamento. Então, existem marcas no Brasil que só vendem em shopping, não tem lojas de rua. Existem empresas no Brasil que só têm lojas de rua. Vamos imaginar aí uma farmácia popular. Dificilmente uma farmácia popular vai ter aí uma loja em shopping. E mais do que isso, se eu tiver parceiros que eu não tenho aí lojas próprias da minha empresa que vão distribuir o meu produto, eu vou estabelecer parcerias com varejistas. Quais serão os varejistas? Posso distribuir de forma intensiva ou
eu preciso escolher muito bem esses meus parceiros para que esse meu produto esteja em um varejista que reforce o posicionamento da minha marca. Então, isso é muito importante de ser pensado, é talvez uma das principais decisões de praça aí relacionada com o marketing. Uma vez que eu tenho aí essa definição feita, então de onde que é, qual é o meu ponto de venda, aí eu tenho decisões subsequentes, que é justamente aonde que esse meu produto vai estar disponível neste ponto de venda. Então, eu vou ter aí um lugar específico, vamos imaginar um supermercado. Então, eu vou ter uma gôndola específica dos meus produtos, que vai ter aí uma identificação própria. Não, vai ser um produto comum. Eu vou preferir que o meu produto esteja nas vitrines, eu vou preferir que o meu produto tenha aí um espaço fornecido pelo próprio fabricante para que ele seja apresentado ao cliente. Enfim, então, depois de definir qual é o ponto de venda mais adequado, eu vou definir como que esse meu produto vai ser apresentado dentro desses pontos de venda. Sempre pensando no meu mercado-alvo, no meu público-alvo, como que eu quero que ele posicione o meu produto. Não dá para a gente aprofundar ainda mais esse estudo, porque só aqui dá um curso inteiro, nós pensando em estratégia para públicos diferentes e por aí vai. Mas, aqui para a nossa videoaula, é só muito importante que você entenda que tudo isso precisa ser pensado de forma estratégica e alinhado a todas as outras decisões, ok? Voltamos aqui. No nosso slide aqui, está aparecendo aí uma loja da Louis Vuitton, lá do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e uma outra loja aqui, que poderia ser, por exemplo, lá na 25 de março, lá em São Paulo. Então perceba que são 2 pontos de venda numa mesma cidade, São Paulo, mas que atendem públicos totalmente diferentes. Então, se o papel principal do marketing é focar em como entender e atender o meu público-alvo, o meu mercado-alvo, obviamente que vocês percebem aqui por esses slides que a definição do ponto de venda é extremamente importante, porque eu vou estar aí em contato com públicos totalmente diferentes. Muito bem. Nessa mesma sequência, inclusive eu usei termos agora nessa nossa explicação passada, eu tenho aí a decisão de intensidade dessa distribuição. Então eu posso ter uma intensidade intensiva, seletiva e exclusiva. Como assim? Bom, se eu tiver uma distribuição intensiva, eu vou tentar colocar o meu produto nos diversos pontos de venda. Aonde eu conseguir entrar, eu estou disponibilizando o meu produto. Vamos pensar aí marcas de refrigerante, a Ambev, com suas marcas de cerveja, talvez nem todas elas, mas a princípio ela tenta estar presente desde restaurantes mais sofisticados até aquele botequim, o boteco da esquina, aquele lugar mais simples, desde supermercados mais luxuosos até supermercados de bairro. Você vai encontrar aí produtos da Coca-Cola, cerveja Brahma. É uma distribuição intensiva. Um outro tipo de distribuição é a intensidade seletiva. Então, não é nem a intensiva e nem a exclusiva. Eu vou escolher alguns locais, alguns representantes que vão aí poder comercializar o meu produto. Serão provavelmente mais de um, não é aí uma
representação exclusiva em um território grande, mas não é qualquer lugar que vai poder vender os meus produtos. E aí, por final, eu tenho então a distribuição exclusiva, onde apenas aquele distribuidor, aquele varejista exclusivo pode aí vender o meu produto. Então, no caso aí da foto, né, o hambúrguer do McDonald's só pode ser encontrado dentro das lojas do McDonald's. É uma distribuição exclusiva. Não necessariamente para que eu tenha uma distribuição exclusiva, eu preciso ter marcas ou distribuidor, lojas próprias da empresa. Não necessariamente. Mas, na maioria das vezes é, e quando não é, então assim eu tenho um único ou algo muito exclusivo ali, que é aquele representante. Por exemplo, as concessionárias de veículos. Aonde que eu posso comprar um veículo Chevrolet? Isso é uma distribuição exclusiva, apenas na concessionária Chevrolet daquela cidade ou daquela região. Então não há aí vários locais que podem distribuir aquele determinado produto. Muito bem, já indo aí para o encerramento desta nossa videoaula, nós precisamos lembrar que a revolução digital transforma profundamente as estratégias de distribuição. Então, tudo isso que nós estamos conversando nessas duas videoaulas de praça tem a ver muito ainda com o mundo analógico, com a venda aí de produtos através lá da fábrica, que passa para o atacadista, que passa para o varejista, enfim. Mas o e-commerce está mudando aí drasticamente tudo isso que a gente conhece na praça, tanto em termos de fluxo de comunicação, de informação, de níveis, né? Você tem agora os influencers que vendem alguns produtos, ou eles não vendem, mas tem um link lá que passa por eles, então isso já é uma coisa diferente. E se nós pensarmos na venda de softwares, como é que isso funciona, enfim. Então, nós temos aí que ir nos adaptando a esse universo virtual e ir pensando que as estratégias aí de disponibilização do meu produto da forma mais adequada para o meu público-alvo, para o meu mercado-alvo, hoje em dia precisa levar em consideração as plataformas digitais. Então, o foco se mantém sempre o mesmo. Como que eu disponibilizo da forma mais conveniente, da forma mais adequada o meu produto, o meu serviço para o meu público-alvo. Agora, claro que aquilo que dava certo na década passada, provavelmente não vai dar certo na década futura. Então, precisamos sempre estar atentos a essa questão. Por fim, eu gostaria de lembrar que é muito importante ter cuidado e atenção em todos os aspectos das decisões sobre distribuição, logística, pois essas decisões geralmente acarretam contratos com terceiros. A questão de empresas de transporte, contratos com varejistas, né? E definições de investimentos, por exemplo, na compra de uma frota própria, contratação de motoristas, esse tipo de coisa. E todas essas decisões são, por isso, decisões de longo prazo e de difícil mudança. Nós vimos aí nas aulas anteriores que as decisões de produto geralmente também são de longo prazo. Eu não posso ficar mudando a embalagem, o tamanho, os tamanhos que eu ofereço, eu não posso ficar mudando as características do meu produto a toda hora, a não ser que seja um produto muito disruptivo, uma coisa muito inovadora. Mas em geral não. O mercado ele precisa conhecer o meu produto, enfim. E eu também tenho aí a minha capacidade de fabricação, que é adaptada a um determinado produto, então não é simples ficar trocando o produto. Já as decisões de preço são decisões
que eu preciso rever constantemente, né? Acompanhar os meus concorrentes, o mercado, questões inclusive financeiras, econômicas do meu mercado-alvo, e eu posso ir adaptando as minhas estratégias de preço com certa frequência. Já em relação à praça, nós voltamos aí a ter decisões de longo prazo. Eu não posso aí comprar uma frota de caminhão para distribuir meu produto e na semana seguinte, mudei de ideia, acho que não era bom comprar esses caminhões, vende todos os caminhões, assino lá um contrato com uma transportadora, não, achei melhor agora o cliente que venha buscar isso, eu não vou mais entregar, né? Não é assim que funciona. Então, são decisões de longo prazo e essas decisões de longo prazo, por isso mesmo, precisam aí de antecipação, de muito pensar e pensar com calma, porque uma vez que eu assinei contratos aí, eu preciso cumpri-los. Inclusive, nós estamos volta e meia acompanhando na mídia, né? Conflitos aí de algo que era uma parceria interessante alguns anos atrás, depois algumas rusgas, mas isso acaba judicializando. Lembro agora há pouco tempo a parceria aí da Caoa com a Chery, né? A Chery é a montadora chinesa, a Caoa brasileira. Aqui no Brasil criaram a Caoa Chery, mas volta e meia aí há problemas, né? Mas essa foi uma decisão de longo prazo, de produto e de distribuição também, né? Porque a Caoa era, a princípio, aí, as concessionárias, né, que distribuíam os produtos da Chery. Enfim, então, isso aí são contratos de longo prazo e impactam não simplesmente, né, num ano fiscal, vamos chamar assim. Isso aí precisa ser pensado com muita calma. Ok, gente? Então, sobre praça, era isso que eu queria conversar com vocês. Fica faltando pra gente só o último P, mas um P muito importante, que às vezes até é confundido com marketing, né? Que é o P de promoção, o P de comunicação. Já estou aguardando vocês nas nossas próximas videoaulas. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau!